Deus. Só essa palavra já mexe com você. Para alguns, traz conforto. Para outros, medo. Para outros ainda, indiferença. Mas agora imagina alguém chegar e dizer: esquece tudo que você aprendeu sobre Deus. Céu, inferno, julgamento, pecado, tudo isso é invenção humana. Pois é, esse alguém foi Spinoza, um filósofo que viveu no século XVII e trouxe uma visão tão radical sobre Deus que acabou sendo expulso da própria comunidade religiosa. E o mais louco, quanto mais você entende essa visão, mais percebe que talvez ele tenha descoberto um caminho de leveza que ainda hoje pode mudar sua vida. A maioria das pessoas cresce ouvindo que Deus é um ser separado, um pai que está lá em cima, olhando cada passo seu. Se você erra, ele te castiga. Se acerta, talvez te dê uma recompensa. Ou pior, talvez nem dê. E isso gera o quê? Medo, culpa, cobrança constante. Aquela sensação de que nunca é suficiente. Mas Spinoza olha para isso e diz: vocês entenderam tudo errado. Para ele, Deus não é um velhinho de barba branca sentado em um trono. Deus não está fora da realidade. Deus é a própria realidade. Pensa comigo. Quando você vê uma árvore, você não está vendo apenas uma árvore. Você está vendo uma expressão de Deus. Quando você olha para o céu, para os rios, para o seu próprio corpo, tudo isso é Deus. Spinoza chamou isso de Deus sive natura, Deus ou natureza. Não é metáfora, é literal. Para ele, não existe diferença entre Deus e a natureza. Tudo é parte da mesma substância infinita. Agora, para um religioso da época, isso era quase blasfêmia. Porque se Deus é tudo, não tem como ele estar julgando, punindo ou escolhendo favoritos. Ele não pode odiar, não pode castigar, não pode ter planos secretos. Ele simplesmente é. E aqui vem a parte que pode mudar a sua vida. Se Deus não é um juiz, você não precisa ter medo dele. Você não precisa carregar culpa como se fosse uma mochila de pedras. Não existe esse olho divino te espionando, anotando seus pecados num caderninho. Você é parte dele, assim como a onda faz parte do mar. Isso não significa que você pode sair por aí fazendo qualquer coisa sem consequências. Porque, lembra, se tudo é natureza, tudo tem leis. A onda não pode sair do mar. O fogo não pode deixar de queimar. Do mesmo jeito, você faz parte de uma ordem natural. E quando você age contra essa ordem, o sofrimento vem, não como castigo divino, mas como resultado natural. Spinoza também dizia algo que dói. Você não controla quase nada. Você acha que tem livre-arbítrio absoluto? Não tem. Assim como uma pedra não escolhe se vai cair ou não quando solta da mão, você também é guiado por causas infinitas que te moldam a cada segundo. Sua genética, suas emoções, sua história, as circunstâncias que te rodeiam, tudo isso age em você. Então, por que continuar se culpando? Por que se torturar com a ilusão de que deveria ser perfeito? Spinoza mostra que entender os limites do nosso poder é o começo da verdadeira liberdade. Mas calma, não significa que você é um robô preso ao destino. A liberdade, para Spinoza, não é fazer o que você quiser. É entender as causas que te afetam e aprender a viver em harmonia com elas. É parar de se iludir com promessas falsas e aceitar a realidade como ela é. Quer um exemplo simples? Imagina que você está preso no trânsito. Você pode espernear, xingar, bater no volante, mas nada disso muda o fato de que os carros não vão sumir magicamente. Isso é viver contra a natureza. Agora, se você respira fundo, aceita que está ali e usa o tempo para ouvir uma música, refletir ou simplesmente observar, você entra em harmonia com a realidade. Isso é liberdade no sentido de Spinoza. Essa ideia muda totalmente o jeito de encarar a vida. Deus deixa de ser alguém que você precisa agradar ou temer. Deus se torna aquilo que você vive a cada instante. Quando você respira fundo, sente o vento no rosto ou percebe a complexidade incrível do seu próprio corpo funcionando, você está em contato com Deus. E olha que interessante. Isso elimina uma das maiores fontes de ansiedade humana, a comparação. Se tudo é Deus, cada coisa tem seu valor. Você não precisa se medir pelos padrões de outros. Você já faz parte do todo. Agora, imagina o caos que isso causou no século XVII.
Enquanto a maioria acreditava num Deus que mandava pragas, recompensas e punições, Spinoza chega e fala: relaxa, não existe isso. Vocês estão com medo de uma ilusão. Resultado, foi expulso da sua comunidade judaica, perseguido, acusado de ateísmo. Mas, ironicamente, ele nunca foi ateu. Ele acreditava profundamente em Deus. Só que num Deus tão grande, tão infinito, que não cabia nas caixinhas das religiões. Séculos depois, essa visão ainda é revolucionária. Porque, vamos ser sinceros, muita gente vive dominada pelo medo religioso. Medo de errar. Medo de não ser aceito. Medo de que Deus esteja contra mim. E isso pesa, paralisa, adoece. Spinoza oferece uma saída. Deus não está contra você. Deus é você, é o mundo, é tudo. Você não é um estranho tentando se aproximar de algo distante. Você já está dentro disso desde sempre. Imagina viver sem a ideia de que existe um Big Brother celestial julgando cada pensamento seu. Imagina se libertar da culpa e da cobrança. Imagina perceber que, na verdade, você já é parte daquilo que sempre buscou. Esse é o impacto de Spinoza. Não é sobre acreditar em milagres, mas sobre perceber que a própria existência já é um milagre. No fundo, a mensagem de Spinoza é simples. Pare de lutar contra a vida. Pare de viver com medo de um castigo invisível. Aceite que tudo que existe é a expressão da mesma realidade infinita. E que, como parte disso, você também é necessário, único e perfeito em sua própria forma. Conclusão engajante. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Deus dessa maneira. E sim, é radical. Mas me diz, não é libertador pensar assim? Não é um alívio sentir que você não precisa carregar peso extra, culpa, medo, só para agradar uma imagem criada pela mente humana? Spinoza foi rejeitado no passado porque ofereceu algo que poucos estavam prontos para ouvir: que Deus não está longe, nem contra você. Deus é tudo o que há. E a verdadeira paz está em aprender a viver de acordo com isso. Se essa reflexão mexeu com você, se inscreve no canal. Aqui a gente continua explorando ideias que não só mudam a forma de pensar, mas transformam a forma de viver.